Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais uma entrevista para falar sobre o Dia Mundial da Água, essa data que é comemorada amanhã, então, portanto, no dia 22 de março. E ao longo de toda essa semana, aqui no Notícias Agrícolas, nós tivemos uma série de entrevistas especiais com pesquisadores de várias áreas, trazendo, portanto, temas diversos ligados, obviamente, à água e também como que esse recurso de suma importância para a vida e também para o agronegócio pode ser usado de uma maneira mais racional, de uma maneira mais consciente e sustentável, portanto, nas atividades do agronegócio. E hoje eu converso com a Regina Célia de Matos, ela que é pesquisadora e também vice-diretora-geral do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. Regina, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço pelo convite e oportunidade. Nós é que agradecemos aqui a toda a equipe do IAC, inclusive, que organiza anualmente esse evento, né, e que é permeado por vários outros eventos. Inclusive, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso para a nossa audiência, Regina. Quais foram os principais pontos debatidos ao longo dessa semana, durante os eventos promovidos pelo IAC, e qual que é a importância de trazer esse assunto, reforçar isso anualmente, a importância da conservação do uso racional da água? Olha só, isso é fundamental, porque a água, toda atividade humana necessita de água, né, para viver, para se desenvolver. E nesta semana, na terça-feira, houve aqui no IAC um encontro falando sobre a água, né? Um encontro sobre o uso da água na agricultura. E o uso da água na agricultura, a gente falar sobre isso, informar e passar, transferir conhecimento e trocar informações é sempre relevante. É muito importante a gente ter essas datas comemorativas, porque elas são um momento em que a gente pode trazer a nossa sociedade para pensar a respeito disso. Então, nesse evento que ocorreu aqui no IAC essa semana, coordenado por dois pesquisadores aqui no IAC, a doutora Jane e o doutor Afonso Peixe, mais de 100 pessoas participaram do evento. E foi com uma abordagem bem ampla no sentido do uso da água na agricultura. Essa abordagem passou pela gestão de recursos hídricos dentro de uma propriedade agrícola, pelo uso mínimo do solo, sistemas conservacionistas de plantio, o uso da água, né, e como melhorar a eficiência do uso da água na área animal, na produção animal, na irrigação, o apoio junto à parte de climatologia, o como isso nos apoia muito no sentido de entender melhor as demandas da cultura e os momentos corretos para tudo e para que a gente use a água com mais eficiência. Tivemos também uma apresentação tratando do reuso de água, que é uma coisa fundamental. E esse evento que ocorreu foi bem interessante porque vários estudantes universitários da área de agronomia da Unasp, aqui bem próximo a Campinas, da PUC de Campinas, com quem o curso de agronomia tem um convênio com o IAC, empresas que trabalham com irrigação nos setores estiveram presentes, produtores, consultores, gestores. Tanto é que um evento de um dia inteiro durante a semana contou com a participação de mais de 100 pessoas. Tivemos uma parte de apresentação técnica, né, como palestras, e outra no campo onde todos que estiveram puderam conversar e ver toda a questão do monitoramento climático, junto a uma estação meteorológica automática e a uma pesquisadora que trabalha nesse assunto. Nesse tema, é muito relevante a gente citar o seguinte: o IAC, na cidade, aqui em Campinas, é um dos maiores bancos de dados de clima do nosso país. Então, esse tipo de coisa é extremo e de forma ininterrupta. Isso é muito importante, muito relevante diante esses cenários climáticos que a gente tem. Isso ajuda tanto a parte de você melhorar o planejamento de uso da água, como você verificar a questão dos cenários climáticos. Então, são aspectos muito relevantes. Depois, numa área de pivô central,
sobre o uso de sensores para monitoramento da água no solo, para ajudar o uso racional da água na agricultura irrigada. E além desse evento aqui em Campinas, nessa semana, no dia de ontem, eu também tive oportunidade de participar de um evento que ocorreu no Centro de Cana do IAC, que fica em Ribeirão Preto. Um debate, era um encontro, né, que se chama Cana, Substantivo Feminino. Uma participação de mais de 600 pessoas e a gente teve a oportunidade, num debate, né, numa mesa, de falar bastante da questão da importância no controle do uso da água, da importância da água na produção agrícola e também a necessidade de planejamento para o uso da água. Então, foram ações assim muito positivas, né? Então, nós temos realmente que prestigiar essas datas comemorativas para trazer a atenção de toda a sociedade sobre esse insumo sem o qual a gente não consegue sobreviver. Perfeito, Jane. E eu queria também, você trouxe detalhes, né, de eixos centrais, né, de temáticas ali que foram muito vitais para a elaboração desse evento na terça-feira, né, e que acabaram conduzindo, portanto, né, ainda que diferentes temas, mas acabam se conduzindo pelo fator principal que é a água. Eu queria entender um pouquinho mais como que esses temas eles se alinham, porque eles vão mudando ano a ano conforme os eventos vão sendo realizados. São temas um pouco diferentes, mas que nunca saem da pauta, né, Jane? E eu queria saber também como é que vocês transformam essa abordagem científica de pesquisa e trazem isso de uma maneira mais palatável para quem está do outro lado da bancada de pesquisa e que não faz pesquisa, Jane. Isso é fundamental da gente colocar. Então, todo ano, o que que a gente busca colocar? Os avanços que a gente vem obtendo e que possam ser utilizados com aplicação direta no setor produtivo, né? E que a gente possa chamar atenção para uma série de coisas as quais a gente estuda, vivencia no dia a dia, e isso é relevante a gente sempre destacar a tudo que envolve o uso da água na agricultura, mas são principalmente os avanços e os novos conhecimentos adquiridos no último ano, e sempre trazendo colegas de outras instituições, né? Então, não houve só do IAC, houve colegas do Instituto de Zootecnia, que também é uma instituição da APTA, da Secretaria da Agricultura do Estado, houve da Faculdade de Engenharia Agrícola, aqui de Campinas, da Unicamp. Então, você congrega várias pessoas com vários olhares para falar sobre os avanços, perspectivas, cenários futuros. Então, isso é algo fundamental. E, Jane, como você bem pontuou, inclusive anteriormente, as questões climáticas, né? A gente vive em um momento em que os extremos estão ficando cada vez mais acentuados, né? Muito calor, muita chuva ou nenhuma chuva. Eu queria saber como que vocês da comunidade de pesquisa, da comunidade científica, que lidam diretamente com temas de pesquisa relacionados à água, estão observando esses cenários futuros que já são do presente, mas que podem se agravar no futuro. Como que vocês observam isso e olham também para o agro e já projetam cenários ou projetam novas temáticas de pesquisa, novas hipóteses e talvez novas respostas? A gente está sempre prospectando esses temas, esses cenários futuros, exatamente para procurar colocar algo à frente quando a gente se depara com o problema, né? No clima, uma coisa fundamental da gente entender e que é bastante importante falar é que a ocorrência dos eventos climáticos extremos, ela está ficando mais frequente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode estar falando de enchentes, a gente pode estar falando de períodos de deficiência hídrica muito longos. Então, note que quando você fala de gestão de água numa fazenda, em que você propõe técnicas, alerta para melhorar a infiltração de água na bacia, para repor água para o aquífero, para você conseguir fazer o uso melhor da capacidade de retenção do seu solo, você está contribuindo para isso.
Quando você trabalha com melhoramento genético vegetal, que é algo que o IAC trabalha de maneira muito intensiva, e você trabalha com melhoramento genético vegetal, que consegue produzir, mesmo em condições de temperaturas mais elevadas, você está contribuindo para esse futuro. E quando você trabalha com culturas em que você consegue diminuir o ciclo da cultura, o número de dias dessa planta em campo, você também já está reduzindo a probabilidade de ocorrência de deficiência hídrica, você consegue seu produto mais cedo. Em alguns casos, você trabalha com outros materiais genéticos em que eles são mais tolerantes à deficiência hídrica. Tudo isso são tecnologias que a gente vai adotando e adaptando para promover esse uso eficiente da água, eficiente e consciente da água na agricultura de um modo geral, né? Então, não é apenas uma técnica ou outra, são muitas técnicas que se acoplam para favorecer isso. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, né? Como a nossa instituição trabalha bastante na parte de melhoramento genético, tem mais de 1.100 cultivares lançadas de diferentes espécies, a gente, na área de água, né, de irrigação, um aspecto interessante, note, a gente já avaliou o consumo de água das plantas, da mesma planta, só que de diferentes cultivares, diferentes genótipos e ele produzir uma eficiência do uso da água distinta. Então, note, para uma mesma cultura, você pode ter genótipos que vão ser mais ou menos eficientes no uso da água. O que essa eficiência diria para você? Diria quantos quilos a cada metro cúbico de água consumido aquele material genético ele pode te fornecer, tá? Então, assim, a gente precisa aprimorar e aprofundar as nossas tecnologias exatamente para que a gente tenha segurança alimentar e sustentabilidade. Perfeito. Regina, muito obrigada pelas informações. Parabéns mais uma vez pelo evento. Parabéns por todo ano ter esse evento, ter essa comemoração do Dia da Água. E como eu disse, ano passado eu tive a oportunidade de ir até o IAC para participar do evento. Então eu percebo que são temáticas diferentes, mas sempre, claro, né, permeadas pelo assunto da água. Regina, você é sempre muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas para trazer sempre mais informações, novidades, pesquisas e, claro, tudo que o IAC traz de bom para o agronegócio brasileiro. Muito obrigado. E nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a presença de vocês que também estiveram. Teve um outro profissional que esteve aqui no IAC no dia do evento. Muito obrigado. Tá aí, então, estivemos com a Regina Célia de Matos, ela que é pesquisadora e também vice-diretora-geral do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. É um polo de pesquisa extremamente importante para o agronegócio brasileiro, é um repositório ali, inclusive, de cultivares, é um ponto ali chave de desenvolvimento do agro brasileiro, portanto, e nessa semana o IAC trouxe a temática do Dia Mundial da Água, que é comemorado amanhã, dia 22 de março, em um evento realizado na terça-feira, mas também a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que tem ali um guarda-chuva com vários institutos e outras entidades educacionais também, trouxeram eventos com essa temática alusiva, portanto, ao Dia Mundial da Água. E aqui no Notícias Agrícolas você confere uma série de entrevistas especiais que foi, portanto, realizada para você, então, você produtor rural, ter essas informações e saber sempre como ser mais consciente no uso da água. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.